Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Queridos irmãos, é bom louvarmos, é bom adorarmos, mas agora convido você a se concentrar para lermos a palavra do Senhor, o nosso Deus, neste momento. Estamos estudando a vida do discípulo no Evangelho de João. Nós começamos esta mensagem, essa série de pregações, observando Jesus na sua caminhada sobre aqui a terra, ele convidando os seus discípulos inicialmente para a vida e viver e caminhar com ele. Essa foi a nossa primeira mensagem, onde vimos então o chamado dos discípulos, e aqueles homens tão prontamente atenderam a Cristo Jesus para seguir o caminho. Vimos então o episódio de Jesus fazendo o milagre ali em Bodas de Caná, onde nós aprendemos ali aquilo que Maria ensinou-nos, a obedecer a Cristo Jesus em tudo aquilo que Ele tinha para nos ensinar. Domingo passado falamos daquele encontro tão pitoresco e diferente de Jesus com Nicodemos, o mestre da lei, que não conseguia compreender corretamente o que era a vida. E Jesus então nos mostrou que o caminho para vivermos é termos uma experiência pessoal com Ele e caminhar com Ele. Hoje nós chegamos no capítulo 4 e eu convido você a abrir a sua Bíblia. Nós não vamos ler o capítulo todo, eu quero ler apenas a primeira parte do texto até o verso 26, e nós depois vamos abordar todo o capítulo nesta noite, compreendendo esse encontro de Jesus sobre o que é essa vida de ser um discípulo de Cristo Jesus. Mas eu gostaria que você se lembrasse de algo importante nesse momento. Jesus já está na sua caminhada para Jerusalém. Eu quero que você se lembre disso, porque o Evangelho de João nos apresenta apenas o último mês da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Diferente dos outros evangelhos que nos mostram a sua caminhada desde o início da sua vida e do seu ministério, o Evangelho de João, ele já nos apresenta apenas o último mês da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa caminhada ele tem que passar por Samaria. João capítulo 4, a partir do verso 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou mais uma vez a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar a água. Ele lhe disse: vai, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você teve 5 e o homem com quem vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta.
Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Santo Deus, eterno Pai, a Tua palavra é viva, é eficaz, a Tua palavra é poderosa para nos instruir, ó Deus, e por isso, Pai, nesta hora que a lemos, ó Deus, solenemente, ó Deus, neste momento da reunião, ó Deus, do Teu povo, suplicamos que o Teu Santo Espírito faça com que nossas mentes e corações estejam realmente, ó Deus, desejosas de compreender a Tua vontade, o Teu querer para o nosso viver. Pai, usa-me, ó Deus, para falar somente dos Teus propósitos, ó Deus, e que nada que venha sair dos meus lábios, ó Deus, venha gerar dúvida aos corações, mas venha realmente, ó Deus, nos conduzir ao Teu querer e à Tua vontade. Que nossas mentes e nossos corações desejem, ó Deus, compreender do Teu querer nesta noite, assim que oramos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, nós, como nessa geração, nós somos muitas vezes levados por uma enxurrada a achar que nós somos cristãos simplesmente porque um dia levantamos nossa mão, porque aceitamos um chamado e entregamos nossa vida para Jesus Cristo. E assim então nós nos tornamos convertidos. E assim, sendo convertidos, a gente começa a frequentar uma igreja, a gente dá o nosso dízimo, a gente faz nossa contribuição, a gente tenta ser uma boa pessoa em casa e com as pessoas que estão ao nosso redor, mas parece que essa lógica não está, de fato, formando as pessoas as quais Jesus Cristo deseja formar por meio da sua palavra. Porque, infelizmente, muitas das vezes as pessoas dizem que se converte, mas não tem transformação de vida, não tem mudança. Quantas pessoas que eu já ouvi dizer, quem tem comércio geralmente fala assim: eu não gosto muito de fazer negócio com crente. Eu mesmo já sofri esse preconceito sendo pastor, que você vai comprar um carro, e eu percebi isso na pele, entre passar um financiamento do carro no meu nome e um financiamento no carro no nome da minha esposa, que é funcionária pública. A minha esposa, sendo funcionária pública, tem mais crédito do que eu, sendo pastor. O juro para mim é mais alto do que sendo para minha esposa. E isso é reflexo dessa distopia que a gente vive, de pessoas que aceitam: eu levantei minha mão dia tal, aceitei Jesus, até me batizei na igreja, mas a pessoa não tem e não expressa nenhuma mudança de vida, nenhuma transformação de vida. A mulher samaritana é essa, ela é uma religiosa, mas que não tem mudança de vida. Ela é escancarada quem ela é, que ela é uma pessoa que está morando amigavelmente com outra pessoa, como muitas pessoas hoje se dizem assim: eu não vejo necessidade de me casar, e não me caso, e está junto com o outro, mas não se casa, não quer resolver o seu relacionamento. E assim acha que pode levar a vida cristã com Deus sem ter um compromisso verdadeiro com a pessoa. Então as pessoas são convertidas, mas não são verdadeiros discípulos de Jesus. E nessa série, na primeira mensagem, eu falei sobre isso, e trago isso novamente nesta noite, para que nós compreendamos nesta noite, que nós, quando compreendemos o Evangelho de Cristo Jesus, nós somos desafiados, então, a uma experiência pessoal com Cristo Jesus.
e que essa experiência pessoal, ela não é transferível hereditariamente, ela não é transferível da maneira como nós achamos que é, de uma maneira escolar. Eu vou ensinar o outro a ser assim. Não é. Isso parte de um relacionamento pessoal, de uma experiência pessoal com Cristo Jesus. E aqui então cabe a mim fazer uma pergunta para você nessa noite. Você realmente tem uma experiência pessoal com Cristo Jesus? Um encontro em que de fato você desnuda sua alma, desnuda o seu viver e de fato você reconhece que você é um pecador e que necessita de Cristo Jesus em sua vida? Corremos um grande risco como igreja no século 21 de termos milhares e milhares de pessoas lotando templos, lotando reuniões, mas que de fato não têm uma experiência pessoal de salvação com Cristo Jesus. E isso é notório, é claro. Nós temos visto isso. Ou vai dizer que você não conhece alguém que um dia falou que era cristão, mas que hoje não anda mais no caminho de Cristo Jesus? Alguém que você fala assim, não, essa pessoa era crente, mas essa pessoa vive em adultério, é um estelionatário, é uma pessoa que vive em maledicência, falando mal das pessoas, é uma pessoa que somente na vida dela. É notório, sim ou não, irmãos? Sim ou não? Isso é notório. Alguma coisa está errada. Não é isso que Cristo deseja. Não é isso que o Evangelho deve gerar em nossas vidas. Olha, o risco que muitas pessoas têm de estarem inseridas dentro da igreja, dentro da vivência religiosa, mas não terem uma experiência pessoal com Cristo. É perigosíssimo. Vamos ler a segunda parte do texto, para você perceber o quanto que isso é perigoso. A partir do verso 17. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, o que queres saber ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram aonde ele estava. Os discípulos já estão caminhando com Cristo Jesus. Os discípulos já receberam alguns ensinos de Cristo Jesus. Os discípulos, neste momento, já ouviram o sermão da montanha. Os discípulos, nesse momento, já viram Jesus expulsando demônios. Os discípulos, neste momento, já viram também o Monte da Transfiguração. Mas o que acontece? Eles chegam lá e veem Jesus conversando com a mulher, e o que eles fazem? Acusam Jesus, porque Jesus é judeu. E eles não entenderam nada do Evangelho. E o que tem acontecido hoje com a igreja evangélica é justamente isso. Porque muitas pessoas não querem se aproximar muitas vezes dos crentes, dos religiosos, porque nos julgam como pessoas que são preconceituosas, que são pessoas que estão realmente distantes do amor, que são pessoas que estão para acusar os outros. Querido irmão, querida irmã, nessa noite eu quero que você perceba o que o texto está nos mostrando, que esse é um problema sério dentro da igreja, esse é um problema sério na vida cristã, e que eu e você nesta noite precisamos sair daqui com um entendimento maior da palavra, com um entendimento maior para as nossas vidas. Agora, observe, os discípulos que estão caminhando com Jesus estão acusando Jesus. A mulher que acabou de ter um encontro com Jesus, ela encontrou a vida, e ela já sai para proclamar o Evangelho. E aí, querido irmão, vem mais uma pergunta para nós nesta noite. Você conheceu Jesus quando? Mas você realmente teve uma experiência pessoal com Jesus quando? E desse dia lá atrás até hoje,
Para quem você falou da obra que Jesus fez na sua vida? Para quem você proclamou e disse que você encontrou o Jesus de Nazaré? Com quem você proclamou e falou: eu encontrei a água da vida, eu encontrei a resposta para as minhas necessidades, eu encontrei aquele que tem as respostas para as nossas vidas? E aí é um grande problema no meio da igreja, porque as pessoas se dizem convertidas, mas acham que não tem que falar de Jesus para ninguém, ou ainda ficam inventando desculpas. Eu preciso me preparar, eu tenho que receber um curso. E aí vem um modelo de igreja que tenta formatar pessoas pela essa maneira escolar, por essa maneira bancária, ao invés de ser uma experiência pessoal. Começa a priorizar então, na cabeça de muitos crentes, começa a priorizar então, o cara tem que estudar, tem que fazer seminário, tem que fazer mestrado, tem que fazer doutorado. Então a gente começa a colocar as coisas do mundo no meio da igreja, e se esquece que a única coisa que essa mulher teve foi um encontro pessoal com Cristo Jesus, que mudou tudo na vida dela, e fez ela ser dotada de uma capacidade de começar a falar do amor de Cristo Jesus sobre a vida, para as outras pessoas. E uma pessoa só contagia uma cidade inteira. Sicar. Agora, quem é essa mulher? Todo mundo sabe quem ela é, porque para falar mal dos outros é sempre fácil. A rádio corredor corre mais rápido do que a rádio da verdade. Então todo mundo sabia que ela estava amigada com outra pessoa, que ela já não é problema, porque já passou por um casamento, passou pelo segundo, passou pelo terceiro, já está no quarto, vou te falar, aquela ali, mas ela chega lá e fala: olha, eu encontrei alguém que tem uma palavra diferente. Você se encontrou com Jesus mesmo? E o que você fez com essa mensagem? Você enterrou? Você escondeu essa mensagem? Ou você realmente se encontrou e entendeu que essa mensagem não é só para você? É para o seu familiar que está com depressão, é para o seu amigo que tentou suicídio, é para o seu amigo que está com casamento despencando para destruição, é para a sua amiga que está com problema com o filho, é para o seu amigo que está com problema com o filho, é para aquele seu colega de trabalho que não sabe como resolver a vida financeira dele, que você tem a mensagem de vida e você fica sonegando de entregar e partilhar para ele. Essa mulher entendeu, gente, esse homem tem uma palavra, e ela sai para dizer, e ela sai para proclamar, e ela sai para dizer que, olha, esse homem tem uma palavra diferente para as nossas vidas. Querido irmão, qual é a tua experiência com Jesus? A tua experiência de fato é uma experiência pessoal com aquele que é a água viva? É uma experiência pessoal com aquele que tem as palavras de vida? É uma experiência pessoal com aquele que supre qualquer necessidade humana? Ou você está apenas imbuído, ainda enebriado com o espírito religioso e das coisas religiosas? Querido irmão, nessa noite nós precisamos entender que o nosso desafio é sermos discípulos de Jesus. Vamos seguir a sequência do texto, junto comigo, a partir do verso 31. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Amém? Vamos falar juntos? A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Querido irmão, a igreja, ela está muito longe de Cristo Jesus. A
igreja, infelizmente, ela está muito longe dos propósitos da palavra. Porque muitas pessoas estão com um relacionamento religioso, com um relacionamento de barganha, com um relacionamento de que, eu vou lá para receber uma benção. Eu já contei para vocês da história de uma irmã que frequentava a nossa igreja. Ela falou, pastor, domingo que vem eu não venho porque vai ter uma grande concentração lá no Serra Dourada, eu vou lá porque vai vir um homem que cura as pessoas. Eu falei assim, como assim? Um homem que cura as pessoas? E ela saiu e foi para lá. Diz que chegou lá, era 8 horas da manhã, e deu 2 horas da tarde, caiu uma chuva. Ela falou que teve que ir embora, e ela tinha um câncer. Ela saiu de lá e ela viu pessoas que estavam lá, cegos, aleijados, pessoas, tudo debaixo daquela situação tão triste, aquele homem saindo de um helicóptero voando. Eu falei, meu Deus do céu. Jesus amado, dá para você perceber que líderes religiosos que exploram as pessoas, as pessoas ficam tão encantadas. Ouviu falar de igreja tal, pastor? 1.000 pessoas, tantas 1.000 pessoas lá reunidas. Falei, mesmo? Que bênção, amém. Trouxeram o pastor lá de não sei da onde, porque ele estava com depressão. Eu falei, aí, bom. Com tanto de dinheiro e tal, alugaram o local lá por 1.000 anos. Eu falei, assim, até eu, poxa vida, se eu tivesse alguém que alugasse um espaço para mim começar, quando a gente começou, porque a gente chegou até aqui com depressão, sem depressão, com síndrome do pânico, sem síndrome do pânico, com dinheiro, sem dinheiro, mas nós não nos cansamos de falar do amor de Cristo Jesus. Agora, o que me revolta são crentes que começam a valorizar coisas e espetáculos e deixam de compreender a realidade da palavra de Deus. Para de ficar inebriado com este mundo. Para de ficar inebriado com as coisas e ilusões desse tempo. Aí abre a igreja, qualquer eventozinho lá é R$250. Programação agora da EBF aí das igrejas, R$250, R$400. Aquilo a gente faz EBF com a fé. Não cobra nada de ninguém. Não tem barraquinha para vender nada para ninguém. Porque eu conheci Jesus. E eu aprendi com essas palavras que a nossa vontade deve ser fazer a vontade daquele que nos enviou e cumprir a obra dele. Não é explorar as pessoas. R$3.500 para um encontro de casais. Faça-me o favor, igreja. Vocês viram aqui, domingo passado, o missionário que estava aqui nesse palco, falando que ele ficou lá, entre os ribeirinhos, R$3.500. Se cada casal desse R$3.500, a gente construiria lá a nossa congregação, lá no Jardim dos Ipês. A gente apoiaria lá mais de 100 famílias. A gente ajudaria aquelas mãezinhas lá que estão sem recurso, que não tem leite para dar para os filhos, que não tem comida para dar para os filhos. Porque essa foi a situação que me ligaram essa semana de lá. 2 famílias que chegaram da Venezuela lá e estão debaixo de telhado de lona. E você acha que a igreja é feita para isso? Você acha que a igreja é para fazer evento que traz banda gospel de não sei da onde e cobrar de 100, 200, 150, R$80 para as pessoas entrarem dentro da igreja? Isso não é igreja, igreja. Acorda! Isso não é o reino de Deus, isso não é o evangelho. O evangelho é feito por homens e mulheres que acordam e são despertados por Cristo Jesus, que ouvem um relacionamento com Cristo Jesus, e ao acordar, elas saem anunciando a palavra de Deus, para quem quiser ouvir, porque de graça receberam e de graça dão. Isso é igreja, igreja. Não vamos cair nesse feitiço, nesse feitiço de mamon, de explorar pessoas. Não vamos cair nesse feitiço. Não vamos cair nesse feitiço. Porque a obra de Deus, queridos irmãos, ela é maravilhosa quando existem corações sinceros, desejosos de servir a palavra de Deus. Amém, irmãos? Que nessa noite você saia daqui com um coração puro e simples, com o desejo de servir a Cristo Jesus e falar do amor de Cristo Jesus para todas as pessoas que você conhece, porque essa palavra, ela faz jorrar
rios de água viva das pessoas, faz preencher a alma das pessoas. Não são eventos, principalmente que são cobrados, explorados na fé das pessoas. Não. A experiência genuína com Cristo Jesus nos leva a falar para as pessoas: olha, eu encontrei o profeta. Amém? O profeta não sou eu. Não. O profeta é Jesus. Amém, irmãos? O profeta é Jesus. Você fala que vem na comunidade batista. Você não fica falando que é a igreja do pastor Carlos, não. Você fala que você vem na comunidade batista. Amém, igreja? Porque eu não sou dono de nada. A igreja é de Jesus. A gente reúne, a gente tem assembleia, presta conta. Eu queria que essas igrejas prestassem conta. Eu queria que vocês soubessem quanto que ganha um pastor desses por aí. Eu gostaria de saber que você sabe quanto que ganha um pastor desses por aí. Vocês iam ficar assim: gente, meu Deus do céu, como que pode? Aí tem alguns que falam: não, mas o ministério é muito grande, é muito não sei o quê. Não, pelo amor de Deus, com um dinheiro desse. Gente, tem pastor que ganha 400 mil por mês aqui em Goiânia. Eu com dinheiro desse, 400 mil por mês, eu já tinha aberto o Lar Batista de Criança ali em Aparecida, irmãos. E ali a gente já estava acolhendo pelo menos 10, 20 crianças por mês, porque ali não tem um lugar para a gente acolher as crianças. Criança que é agredida, que é abusada. Criança que mãe que não quer, que está numa crise e não quer ter o filho. E a gente estaria ali com uma casa já pronta. Isso para mim que é o Evangelho. Agora, a gente vive nesse mecanismo religioso de exploração, de destruição da fé das pessoas. E as pessoas querem o que mais? Você saiu da sua casa hoje, veio aqui. E eu louvo a Deus porque você veio aqui. Eu louvo a Deus porque eu quero que você veja na palavra de Deus os desafios que Deus tem para nós. E eu espero que ao você sair daqui, você saia com seu coração com a mesma alegria que essa mulher saiu do encontro dela com Jesus, no lugar mais pitoresco que poderia existir, que era um poço, onde tinha uma água. E ela conheceu Jesus, que falou para ela: de dentro de você vai deixar de jorrar águas amargas para jorrar águas vivas. Amém, irmãos? Águas vivas, torrentes de águas vivas. Amém, irmãos? Torrentes de águas vivas. Se cada um aqui saísse com esse desejo dessa mulher, semana que vem, esse auditório estaria lotado. Semana que vem, mais e mais pessoas estariam dispostas a seguir a Jesus Cristo. Porque o Evangelho de Jesus, que nós conhecemos aqui neste texto, nos mostra 4 coisas muito simples sobre o Evangelho. E aí você avalia isso no seu coração. Primeira coisa, o Evangelho não te torna uma pessoa preconceituosa. O Evangelho faz com que você olhe para as pessoas e percebam que elas têm uma necessidade. E o que elas precisam é de Jesus Cristo. É de Jesus Cristo. Então, o verdadeiro cristão, quando ele olha para as pessoas, ele não olha com preconceito. Ele olha e fala: você precisa de Jesus. Ele é inclusivo. Jesus olhou simplesmente para uma mulher que tentava na sua vida sexual suprir a sua vida. E Jesus simplesmente sentou e conversou com ela, deu uma atenção a ela. Jesus rompeu as barreiras do preconceito cultural, judeu, samaritano. Ele quebrou ali 1.200 anos de história de rixas. E simplesmente disse para aquela mulher: se você me conhecesse, a sua vida seria melhor. É esse Evangelho que eu e você temos em nossas vidas, amém, irmãos? Então você leva esse Evangelho para todas as pessoas. Segunda realidade, este Evangelho me faz então entender que eu nasci para adorar a Deus.
que o Pai está procurando verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade, verdadeiros adoradores, aqueles que não estão esperando o domingo chegar para começar a adorar, que já começaram a adorar antes do domingo começar às 18h30, amém? Aqueles que estão orando nas suas casas, porque sabem que o Pai também se faz presente ali, no quarto secreto dele, ele ora ali e o Pai faz milagre. Então você não precisa ir para a grande concentração, você não precisa ir para ver o grande pregador, você precisa ir diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, se quebrantar ali e o adorá-lo e dizer ao Senhor, obrigado porque tu és Rei, porque tu és maravilhoso, e o Senhor não despreza o coração contrito, o espírito quebrantado, o coração que se rende a Ele, como Ana se rendeu ali no altar de Deus e disse, Senhor, olha para a miséria da tua serva, e ela saiu dali com a promessa da vitória. Que você saia daqui hoje em nome de Cristo Jesus, com a promessa da tua vitória. Eu não sei qual é, mas eu sei que você está diante daquele que tem a resposta para a tua vitória, e só Ele é quem tem a resposta para a tua vitória. E aqui não se vende bênçãos, não se faz barganha com Deus. Aqui nós ensinamos que você tem um caminho limpo, leve e maravilhoso para entrar no trono da graça, que é Jesus Cristo. Esse evangelho, querido irmão, te faz entender então que de dentro de você tem que jorrar algo para fazer com que a vida do outro melhore. Amém? A água viva. Jesus é essa água viva. Jesus é essa água viva. Alguns dias atrás um irmão me ligou, um problema sério, uma dificuldade. Eu falei, irmão, vamos orar. Eu falei, nós vamos orar e Deus vai abrir as portas. Era um problema no carro dele. Eu falei, nós vamos orar, Deus vai abrir as portas. No outro dia, 5 horas da tarde, ele me liga. Ele fala, pastor, tudo se resolveu. Amém, igreja? Amém? Isso não é porque eu orei, isso é para você entender que você pode orar por aquele que está do seu lado e o Senhor vai abençoar aquele que precisa. Amém? Um dia desse uma irmã me ligou, pastor, o senhor pode vir aqui no hospital orar por fulano? Eu falei, irmã, hoje eu não vou poder ir, mas irmã, eu quero te ensinar hoje algo poderoso. Você vai pegar, vai colocar a tua mão sobre essa pessoa e você vai pedir em nome de Jesus, traz a paz, traz a cura, derrama a graça do Senhor. Pastor, mas eu sou pecadora. Eu falei, eu também sou, irmã, você não sabe o tanto de pecado que eu carrego na minha vida, você não sabe tanto de coisa ruim que passa no meu coração, no meu pensamento, mas não é eu, é Jesus. Ora aí, irmã, ora, porque Deus quer fazer uma obra e Ele vai fazer uma obra através de você. Ela orou, meia hora depois ela ligou, pastor, o senhor acredita que vão até tirar dos aparelhos, pastor? Eu falei, glória a Deus, irmã. Dá um glória a Deus comigo. Glória a Deus, irmãos, amém? Você é chamado para ser discípulo, amém? Você é chamado para ser discípulo. Discípulo de quem? De Jesus Cristo. Faça o que Jesus está ensinando aos seus discípulos. E o que Ele ensina? Que a nossa vontade deve ser fazer a vontade do Pai. Coloca a mão no teu peito agora e diz assim, Senhor, eu quero fazer a vontade do Pai. E saia daqui hoje como essa mulher saiu, com a alegria de ter se encontrado com Jesus. Ela tinha que voltar para casa e encontrar com um companheiro dela. Ela tinha que voltar para casa e encontrar com as pessoas. O que as pessoas pensavam dela não mudou. O que mudou foi ela. E porque ela mudou, porque ouviu a Cristo. Eu preciso ler a última parte.
O último texto. Olha que coisa tremenda isso, gente. Verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo que eu tinha feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficassem com ele. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não só por causa do que você disse, pois nós o ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Que a sua alegria então seja fazer a vontade do nosso Pai Celeste. Que a sua caminhada com Cristo seja essa alegria de todos os dias levar esse Evangelho a todos que precisam. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Vamos falar juntos? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Agora vamos falar com fé? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Você já teve uma experiência pessoal com Cristo Jesus? Se você ainda não teve, feche os teus olhos agora. E ora agora. E fala: Senhor, hoje eu entrego a minha vida ao Senhor. E quero viver para Ti todos os dias da minha vida. Eu quero receber a água viva. E que de mim venha jorrar a água viva, por onde eu for. Se você fez essa oração hoje com sinceridade, levanta a sua mão, quero orar por você neste momento. Amém, 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 Jesus, amém, amém. Pai querido, Pai Celeste, eu agradeço ao Senhor, ó Deus, porque a Tua palavra é viva e eficaz. E que, ó Deus, esses corações hoje, ó Deus, que levantam suas mãos, que querem, ó Deus, jorrar da água viva do Senhor, que o Senhor, ó Deus, venha derramar, ó Deus, e sobejar nestas vidas, dessa Tua graça que cura, que transforma, que liberta, que nos salva, que restaura, que regenera os corações, que nos enche da esperança eterna, Senhor, que nos faz viver, ó Deus, dias maravilhosos na Tua presença, Senhor. Que o Senhor venha, ó Deus, sobre estas vidas e sobre todos nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém.